O nome Richthofen voltou ao noticiário de forma surpreendente nesta semana. Andrés, o irmão de Suzane Richthofen, foi detido e internado depois de invadir uma casa e demonstrar estado de confusão mental. Nossa equipe buscou explicações para o que aconteceu. Andrés Richthofen tem 29 anos e fez doutorado na USP, a Universidade de São Paulo. Desde a adolescência, sofre para superar as consequências da tragédia com os pais dele. Veja na reportagem da semana. Manhã de terça-feira, 30 de maio, zona sul de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança registram um jovem agitado que corre pela rua. Ele invade uma casa. E pouco depois é detido pela polícia. Os moradores nem imaginavam que o jovem era Andrés von Richthofen, irmão de Suzane von Richthofen, condenada por planejar e participar do assassinato dos próprios pais. O jovem que enfrentou uma tragédia familiar 15 anos atrás, agora parece diante de mais um momento difícil. As imagens registradas mostram que antes de entrar na casa, Andrés chegou a fazer sinal para um veículo parar. Esse outro ângulo da câmera mostra que o carro não para e vai embora. Andrés volta para a calçada e entra à direita. Ele começa a pular para dentro de uma casa, como mostra a imagem dessa outra câmera mais escura. Ele escala a grade frontal da casa e consegue entrar. A câmera da casa da frente também mostra o momento em que Andrés pula o portão da residência. Ele teria permanecido desorientado no jardim da casa. Menos de uma hora depois da chegada de Andrés, um carro da Polícia Militar está no local e já há movimentação dos moradores. A câmera não mostra, mas os policiais conversam com Andrés na frente da casa que ele invadiu. Logo chega uma outra viatura policial e um carro que passava no local para no meio da rua. Nesse momento, Andrés corre, passa na frente do veículo e atravessa em direção à traseira da viatura. O policial sai do carro com a arma na mão, mas guarda novamente e fecha a porta. Anda na direção de Andrés. Os policiais conversam com o jovem que não aparece na imagem da câmera. O carro preto vai embora. Os outros policiais se aproximam da viatura do outro lado da rua. Repare que mais abaixo, moradores tiram o carro da garagem. Um dirige e outro está ao lado do veículo. Uma outra vizinha observa a ação dos policiais parada em frente a um portão. De repente, Andrés corre novamente. Os policiais olham de longe. O jovem vai em direção ao carro que sai da garagem. Primeiro na porta do motorista, depois corre para o outro lado. Ele chega a entrar no carro, mas o morador que estava do lado de fora contorna o veículo, reage e arranca o jovem dali. Os policiais correm e conseguem deter Andrés. O carro do morador sai. Andrés aparece rendido no chão. É algemado. Ele se levanta e é levado pelos policiais até uma das viaturas. Vai para a parte traseira do carro. A identidade do rapaz só foi descoberta pelos moradores bem depois. No final do dia, meu marido falou: nossa, o rapaz que estava aqui era o irmão da Suzane. Essa é a rua onde tudo aconteceu. Andrés desceu essa rua e chegou aqui por volta de 6h45 da manhã. Não se sabe bem por quê. Ele resolveu dormir, descansar um pouco no jardim dessa casa, ali no cantinho. Só que para isso, ele teve que pular essa grade aqui. E sofreu vários ferimentos no braço, na perna. Porque, veja bem, essas pontas de ferro é que causaram esses ferimentos. A gente pode ver, inclusive, marcas de sangue
ali na parede. Sônia Santos é jornalista e mora na casa ao lado da que foi invadida. Ela conta que os vizinhos se comunicam através de um aplicativo de mensagens por causa dos assaltos na região. Foi assim que logo todos souberam que alguém havia pulado para dentro de uma das casas. Enquanto a polícia não chegava, alguns moradores saíram das casas para saber o que estava acontecendo e se aproximaram aqui para conversar. E aí ele não acordava? Então, ele estava falando algumas coisas, mas a gente não conseguia entender. Maurício também mora na rua. Foi um dos primeiros a tentar conversar com o Andrés. Tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem, tá na paz, tá tranquilo. Aí o vizinho da frente chegou e falou, eu vou dar tiro, vou matar. Aí eu recuei. Falei, o que você tá fazendo aí? Quem é você? Tudo, entendeu? Uhum. Aí ele levantou falando umas coisas que não tinha nada a ver. Falava, você é Barack Obama, é Trump, o que você é? Você vai morrer, não sei o quê. Eu falei, você tá machucado? Eu falei, tá, vou chamar o Sabio. Então, fechou. Quando Andrés escapou dos policiais, foi na casa de Maurício que o jovem tentou entrar. Aí eu fechei a casa, cerquei para ele não entrar, e como minha esposa já estava saindo com meu filho para levar na escola, aí ele entrou dentro do carro. Ele entrou pelo lado do carona e sentou. E pediu para que eu fosse embora, que ele já estava sentado no carro que eu podia ir. Eu abri a porta, catei ele, segurei ele e puxei ele para fora, assim, segurando ele, né? Aí a polícia veio, algemar ele no chão. Sujei toda a minha camisa de sangue, né? O estado de Andrés impressionou quem o viu de perto. Tá magro, tá magro, tá tipo meio assim, quando eu peguei para puxar ele do carro, a roupa desfez, você vê que a roupa tá podre. Deu a impressão que tá muitos dias na rua. Andrés foi levado para o hospital de Campo Limpo e só no hospital foi reconhecido. Ele carregava uma medalhinha com o brasão da família von Richthofen. Esta foto mostra Andrés durante o atendimento no hospital. Ele aparenta calma, está sentado numa cadeira com a blusa e a bermuda rasgadas. A Record TV decidiu não mostrar o rosto de Andrés para preservá-lo. A internação virou notícia no mesmo dia, mas com informações desencontradas. Na terça à noite, o site do jornal O Globo publicou: irmão de Suzane von Richthofen é retirado da Cracolândia. A Cracolândia é a região da zona central de São Paulo que ficou conhecida pela concentração de usuários de crack e traficantes. A matéria diz que Andrés von Richthofen foi encontrado por policiais naquela região quando tentava pular o portão de uma casa. A notícia passou a ser reproduzida em outros sites, com a informação errada. Repare que existe uma enorme distância entre a Cracolândia e o bairro onde Andrés foi detido, Santo Amaro, na zona sul da cidade, cerca de 20 quilômetros. Para o advogado Roberto Tardelli, ex-promotor, a notícia distorcida pode ter sido espalhada de forma proposital. Foi uma história mentirosa, e essa história mentirosa não sai do nada. Alguém tem que informar as principais redações dos principais jornais. 2 dias depois, o jornal publicou uma correção. Reconheceu que Andrés von Richthofen não foi detido na Cracolândia. Andrés tem hoje 29 anos. Era um adolescente de 15 anos quando, em 2002, os pais dele, Manfred e Marisia von Richthofen, foram assassinados brutalmente. O crime foi planejado pela irmã dele, Suzane, que teve a ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Christian. Os dois eram amigos de Andrés. Suzane e os irmãos Cravinhos foram condenados. Ela cumpre pena na penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo. Depois da tragédia, Andrés foi morar com um tio. Sempre evitou se expor e fugia da imprensa. Apesar do drama vivido, Andrés prosseguiu nos estudos. Ele terminou o curso de farmácia aqui na Universidade de São Paulo
e concluiu há 2 anos, aqui mesmo, na USP, um doutorado em Química. Ele é tido como um dos melhores pesquisadores que já passaram por essa faculdade. Roberto Tardelli atuou como promotor no caso Richthofen. Ele conhece bem Andrés e sabia que o jovem estava cheio de planos para o futuro. Ele tinha propostas do exterior e várias. É mesmo? O que ele falava sobre isso? Que ele queria, que ele ia adiante, certo? Ele ia adiante, ele tinha o sonho de desenvolver drogas contra o Alzheimer, de lutar contra essa doença. Ele imediatamente... Roberto Tardelli reconhece o talento de Andrés, que concluiu o doutorado em Química com 27 anos. Ele pertence a uma elite mundial. Nós estamos falando de um craque na ciência. Ele é um professor doutor. Ele é um químico dos melhores que existem no planeta. Um dos trabalhos científicos publicados por Andrés chama a atenção por um detalhe: a homenagem aos pais assassinados, Manfred e Marisia. No mesmo ano em que se tornou doutor, a justiça confirmou Andrés como único herdeiro dos pais. A irmã Suzane perdeu o direito à herança que chegou a ser avaliada em cerca de 10 milhões de reais. Professores e amigos de Andrés não quiseram gravar entrevista, mas em conversas por telefone com a produção do Domingo Espetacular, confirmaram o talento dele, um jovem inteligente e saudável, que nunca teria demonstrado qualquer tipo de envolvimento com bebidas ou drogas. Sempre foi um aluno exemplar e uma pessoa brilhante, como aluno, como acadêmico e como pessoa também, uma pessoa muito educada. Estivemos na casa onde Andrés mora há cerca de 3 anos. Encontramos apenas bitucas de cigarros perto da entrada da garagem. Vizinhos que também não quiseram gravar a entrevista dizem que ele é tímido e nunca causou problema. Ilana Casoy é pesquisadora e escritora especialista em perfis psicológicos de criminosos. Ela esteve presente nas perícias e nas reconstituições feitas pela polícia na época do caso Richthofen. Ela afirma que Andrés é a maior vítima dessa trágica história familiar. Há um menino que, numa mesma noite, perdeu pai, mãe, irmã e melhor amigo. Tudo acontece em horas para ele. Um menino que tinha 15 anos, mas bastante imaturo, talvez uma criação muito protegida. Não era um menino que andava sozinho, se virava, tal. Ele estava sempre com a irmã e o Daniel. Tinha uma adoração pelo Daniel. No livro que publicou sobre o caso estão os depoimentos de Andrés. Ele diz que também gostava muito da irmã e acobertava o namoro dela com Daniel, que chegou a ser proibido pelos pais. O delegado pergunta a Andrés: você sabia que o Daniel e a Suzane frequentavam motéis? E ele responde: sim, doutor, eu sabia. Teve uma vez que fui com eles, escondido no porta-malas, a um motel. Só saí do carro depois de estar seguro de que ninguém me veria. Os dois queriam me mostrar como era um motel. E lá a gente também usou maconha juntos. Ilana Casoy diz que o sobrenome se tornou um fardo pesado para Andrés. Ele tem o direito à vida privada, ele tem o direito de não contar para nós se ele estava triste, contente, bêbado. Não é porque ele teve um trauma, viveu essa tragédia, que ele está condenado a ser infeliz, está condenado a se drogar, a ser maluco. Mas como explicar o comportamento de Andrés naquela manhã? Ele corre muito, está agitado, arrisca pular a cerca de ferro com lanças, o que provocou vários ferimentos. Também pareceu destemido diante da chegada dos policiais. Falou com eles, correu, sem saber direito para onde ir. O toxicologista Anthony Wong diz que o comportamento de Andrés é compatível com o de alguém que consumiu alguma droga estimulante. Êxtase, bolinha, anfetaminas, remédio, rebite, todos dão esse efeito. Dão efeito tanto estimulante, como dá o efeito de ficar totalmente desnorteado, perde a capacidade de raciocínio, perde a capacidade de noções de perigo, ou seja, ele perde a capacidade de raciocinar. Mas o toxicologista diz que mesmo assim, pelas imagens, não se pode afirmar que foi o caso de Andrés. Não dá para dizer o que usou, mas dá para perceber que não é um comportamento normal.
Porque uma pessoa desse tipo, você vê que ele não tem noção de perigo. Andrés também pode ter sofrido alguma alteração psicológica, como um surto psicótico. Este psiquiatra explica que os surtos psicóticos podem acontecer por várias razões, inclusive depois de consumo abusivo de drogas, mas a intensidade varia para cada pessoa. As drogas têm diferentes potências, têm diferentes mecanismos de ação no sistema nervoso central, e aí cada uma delas vai poder desencadear um surto psicótico ou uma manifestação psicótica, dependendo da dose para aquela pessoa. Os surtos psicóticos também podem ser provocados por doenças já existentes. As principais doenças que causam surto psicótico são esquizofrenia, transtorno bipolar. Para essa professora de psicologia, o suposto surto de Andrés pode até ter raízes na tragédia dos pais. Depende de como ele vem vivendo, né, ultimamente, a construção que ele fez da identidade, como ele se coloca diante do mundo. Isso pode fazer com que ele sinta, né, que o mundo é hostil. Depois de ser atendido no hospital de Campo Limpo, Andrés foi internado nessa clínica que trata de pessoas com distúrbios mentais e dependência química. Neste sábado, o tio dele, Miguel Abdala Neto, divulgou uma carta da família à imprensa. Ele diz que, infelizmente, houve um episódio isolado de descontrole emocional. E fala de Andrés como vítima de toda a situação. Desde o crime que levou ao óbito de seus pais, vários setores da mídia expõem sua imagem, causando-lhe transtornos. O tio de Andrés também se queixa da notícia errada sobre o local do episódio, tendo a mídia noticiado que ele havia sido retirado da Cracolândia, o que não é verdade. Miguel Abdala Neto diz que agora Andrés está em tratamento acompanhado pela família e conclui: lamentamos a exposição indevida provocada por setores da mídia que não apuraram devidamente a veracidade das notícias divulgadas. Roberto Tardelli também reforça o papel de Andrés como vítima desse episódio. O que fizeram com o Andrés foi um crime de difamação. Ele foi exposto à execração pública, à piedade pública. Para ele, Andrés teve apenas uma crise nervosa, daquelas a que todos nós estamos sujeitos. Isso existe e ocorre há centenas nessa cidade que nos enlouquece, de 10 milhões de pessoas. E nós não ficamos sabendo.